E voltamos à legislação, porquê? Porque logo assim no início do mês de janeiro, a arrancar o ano em grande e em força, saiu uma legislação muito falada: reduzir custos e reduzir tempo. E são as grandes prioridades aqui do Simplex. A grande questão é: será que esta legislação resolve? Por isso, vamos separar por documentos e vamos separar por legislações. Primeiro, em relação ao rejoé. E vamos começar precisamente por aí, por essas situações que ainda exigiam algum tipo de controle prévio, que entretanto, com esta lei, passaram a estar isentas. E outro ponto muito importante que esta legislação vem mexer, e eu acho que muito bem, vem clarificar, que é o quê? Os prazos. O Simplex volta a trazer aqui à mesa de debate o deferimento tácito. E o que é isto, o deferimento tácito? Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e este é o ARC Conceitos. Estamos aqui a desmistificar palavras, termos, conceitos, um bocadinho do nosso arquitetês e trouxemos de volta o tema das leis. E voltamos à legislação, porquê? Porque logo assim no início do mês de janeiro, a arrancar o ano em grande e em força, saiu uma legislação muito falada e muito importante no panorama construtivo português. Falou-se muito desta proposta de lei na comunicação social, entre nós profissionais, nas redes sociais, tudo isto porque ela está ligada a este tema tão presente e tão pertinente, que é a crise da habitação e, teoricamente, esta legislação que agora saiu, sai com a promessa de ser a solução de muitos dos problemas que são causadores desta crise. Está aí em cima da mesa e a grande questão é: será que esta legislação resolve? Será que ela traz efetivamente as curas para todas estas doenças e todos estes problemas? Será que efetivamente vai mexer e vai abanar aqui com o panorama construtivo português? E para dar resposta a alguma destas questões, o que é que eu fiz? Peguei na legislação, voltar à base, voltar ao documento, sublinhar, ler e estudar, para poder também agora, através deste vídeo, transmitir-vos quais foram os pontos essenciais que eu retirei delas e vou falar sobre eles do ponto de vista da arquiteta, ou seja, isto é uma leitura de legislação extremamente densa, é verdade, mas é uma leitura enquanto arquiteta, enquanto profissional na área da arquitetura que vai agora ter que lidar com este documento legislativo, porque ele afeta-nos a nós diretamente enquanto arquitetos, mas também a muitos outros profissionais, mas acima de tudo a nós. Não vou interpretar, nem vou desmistificar, nem vou clarificar enquanto jurista, por isso: Patrícia, mas eu sou advogada, sou solicitadora e entendi isto de outra forma, fiz uma outra leitura. Ok. Vamos todos ler, vamos todos aprender, temos ainda muito que dissecar sobre este assunto, vai haver ainda muito debate junto agora das nossas ordens profissionais e a prática depois também do dia-a-dia vai ditar muitas das coisas que aqui estão feitas, se vão funcionar ou não, como é que tudo isto se vai pôr em prática. Há muita coisa que ainda temos que descobrir, há muito caminho para traçar sobre este documento, mas já acima de tudo as primeiras conclusões que nós, enquanto arquitetos e profissionais da construção, temos que ler e temos que pôr em prática no nosso dia-a-dia e no exercício da nossa prática profissional. E é sobre essas alterações, sobre essas mudanças e sobre essas regras que eu vou agora falar ao longo deste vídeo. E que lei é essa? Que legislação tão importante, tão falada, tão pertinente está aqui a ser abordada neste vídeo? É nada mais, nada menos do que o Simplex. Vamos dizer assim, de uma forma resumida, que é assim que ele é designado, mas tecnicamente este saiu agora como o Decreto de Lei 10/2024, do 8 de janeiro. E vamos ver se este Simplex é efetivamente aquilo que promete, um Simplex, ou se é um complexo, porque ainda estou aqui em dúvidas se é uma coisa ou se é outra. E este documento diz-nos logo assim no sumário, a abrir no ponto inicial, aquilo que ele se propõe fazer. Este é um documento que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria. E como é que se faz isto? Como é que se simplifica tudo isto? O documento diz logo a seguir: através da eliminação contínua de licenças, autorizações e atos administrativos desnecessários numa lógica de licenciamento zero. Isto do licenciamento zero é assim um licenciamento mais leve, mais simplista ou muitas vezes até desnecessário e eliminado de todo.
E quem é que impulsionou esta reforma? Foi, lá está, o PRR, que procura reduzir os encargos e a complexidade associada ao programa Mais Habitação. Isto tudo são palavrinhas que vocês estão fartos de ouvir na comunicação social e que andam por aí por todo lado. Mas o que é mesmo importante é destacar qual é o objetivo deste documento, qual é o objetivo desta legislação, para percebermos se ela efetivamente depois vai cumprir aquilo que promete. O objetivo é, acima de tudo, que os custos de criação de habitação sejam cada vez menores e os tempos de concretização dos projetos imobiliários sejam cada vez mais reduzidos, ou seja, reduzir custos e reduzir tempo. Estas são as grandes prioridades deste programa e são as grandes prioridades aqui do Simplex. E como é que eu dissequei este documento e vou agora apresentá-lo ao longo deste vídeo? Eu separei-os por legislações, ou seja, as alterações que o Simplex traz a legislações que já existem, a documentos que já existem. Eu vou falar por tópicos e trazê-los para aqui. Porquê? Porque eu já fiz vídeos anteriores a falar sobre, precisamente, o REGOE, o REGEO, e vão agora ser alterados com esta nova lei. Por isso, vamos separar por documentos e vamos separar por legislações. Quais são as alterações que o Simplex traz? Primeiro, em relação ao REGOE, ao regime jurídico da urbanização e edificação. Se ainda não viram o vídeo em que eu apresento este documento do REGOE, vão lá espreitar, porque pode fazer sentido ver aquilo que estava em vigor até ao início deste ano e que agora o Simplex vem alterar. E quais são as principais alterações que eu destaquei da leitura deste documento? Cria novos casos de comunicação prévia, cria novas isenções e novas situações de dispensa de controle prévio. E vamos começar precisamente por aí, por essas situações que ainda exigiam algum tipo de controle prévio, que ainda exigiam pôr projeto na Câmara, que ainda exigiam fazer algum tipo de procedimento e que, entretanto, com esta lei passaram a estar isentas de qualquer tipo de controle junto das entidades, das autarquias e junto, acima de tudo, das câmaras municipais. Primeiro caso que eu comecei logo por ele, porque acho que é assim, um caso muito importante e que vai abanar aqui com muita coisa. As obras de reconstrução, que não aumente a altura da fachada, essas obras passam a estar isentas de controle prévio. Ou seja, nós tínhamos uma ruína, vamos reconstruí-la mantendo a altura da fachada. Não precisamos de avançar para um projeto para dar entrada na Câmara Municipal. Está isento. Outra situação é aumento do número de pisos sem aumentarmos a altura da fachada ou a cércia. E este caso, quando eu li assim numa primeira leitura, fiquei confusa. Pensei, bem, como é que é possível nós aumentarmos o número de pisos sem aumentarmos a altura da fachada ou a cércia? O documento explica situações em que temos, por exemplo, edifícios, armazéns, edifícios industriais grandes com muito pé direito. Queremos criar ali um piso intermédio. Não aumentamos a altura da fachada, nem aumentamos a cércia. Simplesmente criamos um piso intermédio dentro daquela massa construída que já existia. Não precisamos de licenciar, está isento de controle prévio. E as obras interiores que afetem elementos da estabilidade. Até agora era obrigatório licenciar todas as obras que mexessem com questões estruturais, que mexessem com pilares, com vigas ou com outras situações que fossem consideradas elementos construtivos estruturais, que implicassem alterações na estabilidade do edifício. Agora, desde que haja um termo de responsabilidade a dizer que a intervenção que vai ser feita é aceitável e não compromete, não põe em causa a estrutura lá existente, não precisa de ser licenciada. Ou seja, vamos trabalhar dentro da nossa casa, queremos mexer pilares, queremos mexer vigas, basta ter um termo de responsabilidade de um técnico a garantir que está tudo bem e que não estamos a fazer loucuras nem asneiras. E outra situação que passa a estar isenta de controle prévio, que na verdade muitas das vezes nem sequer se punha projeto à Câmara para isto, mas agora a legislação vem dar força e vem dar veracidade e vem dar legalidade a quem faz sem pedir licença, e que é quando queremos substituir um vão, um elemento da caixilharia, e vamos manter um acabamento que é idêntico ao original, mas vamos melhorar a eficiência energética do vão, então também não precisamos de licenciar e estamos agora protegidos pela lei quando o fazemos. Uma nota muito importante que eu quero destacar que este documento traz e que traz aqui pela força da obrigatoriedade e pela força da lei, que é quando temos casos ou situações que estão abrangidos pela comunicação prévia, ou seja, que seriam situações mais simples que nós podemos fazer uma simples comunicação prévia, muitas vezes na prática profissional tínhamos receio de pôr logo uma comunicação prévia. Eu falei sobre isto em vídeos anteriores, a distinguir o que é licenciamento e o que é comunicação prévia e o que é o PIP, o pedido de informação prévia. E resumindo, a comunicação prévia permite-nos dar entrada de tudo ao mesmo tempo, arquitetura, especialidades, todos os elementos entram num só
e saem todos ao mesmo tempo aprovados. E isto era uma situação que nós, arquitetos e muitos profissionais, hesitavam em pôr em prática, porque se houvesse alguma coisa que criasse problemas que fosse preciso alterar, tínhamos que alterar em todos os elementos, em todo o processo. O que é que nós fazíamos? Íamos com calma, íamos com um licenciamento. Primeiro vai a arquitetura vem aprovada, depois vão as especialidades vêm aprovadas, e íamos fazendo isto passo a passo de uma forma mais demorada e numa forma mais extensa em termos de processo, em termos de procedimento administrativo. O que é que a lei vem agora dizer? Não, meus senhores. Se a vossa situação, se o vosso caso está integrado e definido como comunicação prévia, vocês têm que fazer uma comunicação prévia obrigatoriamente. Não se pode optar por licença quando a situação em concreto está abrangida e está decidida e está lá regulada no documento que é uma situação de comunicação prévia. E isto vai mexer, isto vai obrigar a adaptar um bocadinho pensamentos, mentalidades e procedimentos, porque muitas vezes íamos pelo caminho mais seguro do licenciamento e agora acabou isso. É licenciamento, vai para licenciamento, é comunicação prévia, não podemos escolher. Temos que ir por comunicação prévia. E outro ponto muito importante que esta legislação vem mexer, e eu acho que muito bem, vem clarificar e vem aqui pôr os pontos nos is, que é sobre um tema que tantas vezes me perguntam e que eu, quando falei nos vídeos anteriores, tinha alguma dificuldade em esclarecer de forma muito sucinta porque era difícil de interpretar. Agora não. A legislação clarificou que é o quê? Os prazos. Os prazos de resposta por parte da administração pública. Como é que eles funcionam? Em que tempo é que as câmaras nos devem responder e dar uma resposta oficial em relação aos nossos projetos? Está lá escrito e agora é muito mais claro. Está registado. As regras de contabilização dos prazos agora são muito mais transparentes e estão documentadas no novo artigo 23 do REGOE. E o que é que ele nos diz? No caso de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição, são a grande maioria das obras, temos os seguintes prazos. 120 dias para um imóvel que tenha uma área bruta de construção igual ou inferior a 300 metros quadrados. Ou seja, a casa é mais pequena que 300 metros quadrados, que é a grande maioria das habitações unifamiliares, por exemplo, então a Câmara tem obrigatoriamente 120 dias para dar resposta. Acabou. Não interessa qual é o tipo de obra, qual é o tipo de intervenção, qual é o tipo de procedimento. E para um imóvel entre 300 metros quadrados e 2.200, temos 150 dias para dar resposta, que abrange aqui grande parte dos edifícios de habitação coletivas ou moradias unifamiliares de grande escala. 2.200 metros quadrados dá-nos margem para incluir grande parte dos edifícios que estejam associados, neste caso, à habitação. Isto é muito direcionado nesse sentido, como eu disse logo no início, de ajudar e resolver e trazer soluções para o problema da habitação. Mas se vocês fizerem aqui bem as contas, estes prazos são muito mais definidos, mas também são muito mais abrangentes. Muitos dos procedimentos nós tínhamos aqui uma média de 30 dias, 40 dias úteis para a Câmara dar resposta, e agora, se vocês fizerem as continhas, estes prazos são normalmente contabilizados sempre em termos de dias úteis. 120 dias dá quase, aproximadamente, 6 meses, e os 150 dá ali aproximadamente 7 meses para a resposta. Ou seja, o documento e a legislação põem em prazos muito mais transparentes, mas também com uma folga muito maior para dar margem para que as câmaras respondam dentro do prazo e tenham um prazo mais claro definido. E trazem também uma novidade no que diz respeito à contagem dos prazos. Está agora claro como a água. O prazo começa a contar a partir do momento em que o pedido é submetido. Havia muitas autarquias que criavam aqui um jogo com esta questão dos prazos, só começava a contar a partir do momento em que era atribuído o processo, ou só começava a contar a partir do momento em que havia o primeiro técnico que avaliava e se começava a debruçar sobre o processo. Agora não, está claro, está definido. Deu entrada à submissão do pedido, o prazo começa automaticamente a contar. E isto é muito bom para nós, para quem está cá fora, porque é muito mais fácil controlar e perceber se estamos ou não ainda dentro do prazo. E outra coisa que eles clarificam, estes prazos só suspendem, só param de contar, se os requerentes demorarem mais de 10 dias a adicionar elementos. Às vezes eram pedidos elementos adicionais para completar o processo, o particular vinha a adicionar os elementos e ainda assim o prazo suspendia, estava ali suspenso, sem voltar a contar e sem poder o processo outra vez avançar. Agora não. Temos 10 dias para adicionar elementos. Se forem adicionados dentro desse prazo, continua a contar e não há direito à suspensão do processo. E outra coisa que é muito boa e que eu acho que é uma grande mais-valia, que é, a partir de agora, só é possível pedir uma vez dados adicionais ou elementos complementares.
porque muitas vezes as autarquias pediam falta determinado documento, nós adicionávamos. Mais à frente vinha uma nova notificação a dizer falta ainda outro e nós tínhamos que voltar a adicionar. E enquanto andávamos neste passo de adiciona documento, estávamos sempre aqui a protelar os prazos e a protelar o tempo do processo. Agora não, ele tem que ser avaliado, tem que ser analisado e só há a possibilidade de pedir uma vez documentos complementares. A partir daí, considera-se que está tudo correto e tudo dentro daquilo que aquela autarquia exige e precisa. E se não houver uma rejeição liminar no início do processo e um convite para adicionar documentos ou para completar o processo, considera-se que ele está corretamente instruído e não pode mais estar, ao fim de 2, 3, 4, 5 meses, aquele pedido vir rejeitado com o argumento da incompleta instrução. Ou seja, num prazo inicial, se a Câmara não disser nada, está correto, está bem instruído, não pode mais estar a levantar problemas e alegar que existem documentos em falta, ou que existem documentos mal preenchidos, ou que existem documentos que estão a mais, ou que estão fora de prazo, etc. Isto era muito recorrente, as pessoas podem achar estranho, podem estar a olhar e a dizer, mas não era óbvio. Não era. Esta questão da submissão dos processos e de falta isto, falta aquilo, adicione mais um, corrija o outro, este já perdeu o prazo, temos que meter novo, mas eu quando dei entrada do processo ainda estava dentro do prazo. Mas agora que eu decidi avaliar o processo já não está, tem que meter um novo. Havia muita dança em relação a isto, em relação às instruções dos procedimentos, e agora está definido e agora está clarificado que só podem ser pedidos uma vez elementos adicionais, se não forem pedidos está tudo correto, e que as câmaras e autarquias não podem pedir mais nada para além daquilo que está definido na legislação, porque muitas câmaras também pediam documentos que não estavam registados na legislação geral, que não estavam documentados naquilo que é a forma de instruir um processo. E depois, mais tarde, cada câmara tinha o seu documento complementar, uns tinham documentos associados a áreas de implantação que a legislação geral não tinha, documentos associados a pavimentações que a legislação geral não tinha. Muitas câmaras tinham pequenos documentos extra e adicionais que não estavam na legislação geral e que vinham depois ser solicitados a posteriori. Principalmente acontecia muito com técnicos que, por exemplo, nunca trabalharam com uma câmara, põem aquilo que sabem que é a legislação geral, depois chegam àquela autarquia, vem o processo para trás porque diz, não, aqui tem que pôr mais este e mais este documento que a nossa Câmara exige ou que a nossa Câmara obriga. Acabou. Os documentos são uns, estão definidos na lei geral, têm 10 dias para ser pedidos. Se não forem pedidos, quer dizer que está tudo bem e o processo avança e não pode ser pedido mais nenhum documento. Outro prazo que mexe, que acho que é definitivamente pela positiva, que é o prazo de validade de um pedido de informação prévia. Ele normalmente tinha a validade de 1 ano e agora passa a estar válido por 2, sem ser necessário pedir prorrogações. Automaticamente estes pedidos dão-nos mais margem para trabalhar e para fazer o projeto consequente, para fazer o desenvolvimento do processo, sem estar apertados, sem estar condicionados. Fazemos um pipi num ano, temos que construir imediatamente. E às vezes, acima de tudo, em situações em que estamos a falar de construção de grande dimensão, em construção de habitação coletiva, às vezes entre a aprovação do PIP e a execução do projeto e conseguir conjugar todas as questões necessárias para construir em grande escala, não era fácil cumprir o prazo de 1 ano e esta lei dá-nos mais folga. E outro prazo que aumenta também é o prazo de execução das obras. Até agora só podíamos prolongar uma vez com metade do prazo inicial, agora não. Podemos fazer um prolongamento de prazo para execução de obras maior, desde que o requerente, quando venha fazer fundamento e peça essa extensão mais alongada por este ou por aquele motivo. Acabou este limite restritivo uma vez por metade do prazo. E outra coisa que aqui este documento traz, que eu estou muito curiosa para ver como é que isto se vai aplicar na prática e que sai aqui na sequência e na consequência deste tema dos prazos, que é o Simplex volta a trazer aqui à mesa de debate o deferimento tácito. E o que é isto, o deferimento tácito? É um instrumento legal que nos permite, se as autarquias não cumprirem os prazos de resposta estabelecidos na lei, automaticamente o processo está aprovado e está validado. Ou seja, até ao prazo limite a Câmara não disse nada, quer dizer que a resposta é sim, senhora, pode fazer. E isto é um instrumento que vai ditar aqui e vai mexer muito com as regras do jogo, acredito eu. Porque há situações em que o protelar dos prazos é tão desconectada com a realidade, é tão longa, é tão intensa, que às vezes o desespero é tão grande que eu acredito que vai haver muita gente que se vai apropriar deste instrumento e desta possibilidade do deferimento tácito e vai pô-lo em prática. A grande questão é como é que depois tudo isto se concretiza na prática, como é que depois tudo isto é feito e é fiscalizado a posteriori. É mais uma daquelas coisas que traz muita força para os particulares, traz muita força para quem está de lá de fora, mas depois na realidade eu quero perceber e tenho muita curiosidade em ver
como é que isto se vai pôr em prática e como é que isto vai funcionar na realidade. Mas fica já lançada e está lá a nota: deferimento tácito está de volta, está vivo e recomenda-se e é para ser utilizado. De que forma, de que maneira, ainda estamos para descobrir. Acabou a autorização de utilização. Como assim? Acabou a autorização de utilização. E agora um artigo que foi aqui editado, este é o termo técnico para dizer que foi acrescentado, que não existia. O presente diploma é aplicável à construção modular com caráter de permanência. E agora as alterações que o Simplex trouxe para o RGEU, para o Regulamento Geral das Edificações Urbanas. E uma alteração que ninguém estava à espera, que é uma alteração ao Código Civil. E a promessa mais utópica de todas para mim desta legislação. Está lá escrito, já está lá registado, que é a revogação do RGEU. Está prometida finalmente uma data para acabar com o RGEU. E quero ver como é que isto vai acontecer. Que não seja, acima de tudo, e isso é que é importante, que não seja um processo atabalhoado. Acima de tudo, esta questão do Código da Construção é importante que haja participação ativa de todos. E acho não só profissionais, mas sociedade civil possa participar nesta decisão e possa participar nesta mudança.